Estamos de volta com o Conversa da Gente. Hoje a nossa convidada é a psicoterapeuta Odegine Graça, que está explicando aqui detalhes sobre a constelação transgeracional, que é uma forma de terapia, né, Odegine? Sempre em grupo ou nem sempre? Nem sempre. Tem maneiras de constelar que é individual. A minha preferência é pelo grupo. E eu adoro trabalhar em 12. Por isso eu criei uma coisa chamada o Grupo dos 12. Eu não gosto de trabalhar nem com menos e nem com mais pessoas. Mas algum sentido? Por que 12? 12. Tem todo aquele sentido, né? Os 12 discípulos de Jesus, os 12 signos do zodíaco. Além do que, tem uma questão prática. 12 pessoas é perfeito para constelar. Né? Perfeito, um ajuda o outro e o movimento ele só flui, não é de mais e nem de menos. Né? Tá, vamos tentar entender um pouquinho mais então, de que forma essa representação, esse ato simbólico, você tentar colocar ali situações do passado que de repente nem a própria pessoa tinha consciência disso, porque não é só na primeira geração, né? A gente até vai explicar isso mais, pode voltar aí algumas gerações. Enfim, de que forma isso ajuda na prática a pessoa a se centrar, a enfrentar melhor situações desafiadoras? Olha, é muito simples. O teu mundo interno, ele é semelhante ao teu mundo externo. E a maneira como você se sente, como você age, como os teus antepassados influenciam em você, é a maneira como você age no mundo. Eu gosto muito dessa metáfora assim, o mundo é um espelho. Sorria para ele e ele vai sorrir para você. Mas né? então é por isso que às vezes a pessoa acaba repetindo muitas coisas dos seus familiares? Vamos supor, problemas que a mãe teve, a filha também tem, de repente vai descobrir a avó, ou então tem vários, vou citar aqui, não sei, vários casos de alcoolismo na família, vem ali de geração a geração, não é? Enfim, tem a ver com isso ou não tem nada a Totalmente, ver? tudo a ver, Miriam, tudo a ver. E até uma coisa muito interessante assim, né? Você já até é uma coisa próxima da gente. Você deve ter algum amigo, alguma amiga que você diz assim, mas nossa, pois é, né? É uma coisa tão triste naquela família. Parece que todas as mulheres acabam casando tão bem, de repente o homem vira alcoólatra. Parece que todo mundo ali tem problemas com maridos que são alcoólatras. Ou assim, parece uma maldição familiar, a gente fica até meio arrepiado, né? O que a gente diz, nossa, o que é isso? E às vezes na profissão Na também acontece. profissão, tem gente assim, olha, acumulou riqueza até os 40 anos, quando chegou aos 40 Perdeu anos tudo. perdeu tudo, como é que pode, né? O que é isso? Ou seja, não é por acaso, Não é por acaso. Esse o nome que a gente dá dentro da transgeracional é mito familiar. O mito é uma lei, né? E essa lei familiar não pode ser descumprida. Né? Então o que acontece? Daí você pensa assim, mas então eu não tenho saída. Sim, tem saída, porque existe essa lei, mas à medida que vai passando o tempo, essa lei ela vai ganhando, é que nem advogado, né? Você tem maneiras de entrar com recursos, né? Você vai entrando com recursos. Você diz, não, mas espera aí, isso tinha que ser assim, mas será que se a gente fizesse isso não poderia amenizar? Será que de repente se a gente entrasse por esse lado não poderia aliviar? E isto acontece, a gente faz negociações com o sistema, né? Por exemplo, vou contar um caso bem real. Eu conselhei uma família, né, que eles perderam tudo, bem esse caso. Uma família muito rica que perdeu tudo. Aí o que aconteceu? Eu não sabia nada da história da família, nada, porque era a primeira vez que eu estava ali, né? Então não faz Não, antes a um gente não, levantamento, nada. nada, a gente só faz perguntas bem específicas. Teve relacionamento, eu nem isso faço muito, porque eu vi que nem precisa. Mas o normal é você perguntar assim, você teve aborto? É teu primeiro casamento? Tem irmão morto? É isso que a gente pergunta. Quanto menos informação a gente tiver, melhor, para não interferir, porque tem coisas que aqui na cabeça só atrapalha, sabe? Então é melhor você ler o campo, é fenomenológico, ou seja, você entra em contato com o campo, o terapeuta entra em contato com o campo e lê. Você tem que estar à disposição do campo para ler,
né, aquele campo. Aí eu, tá bom, né, perderam tudo, eu só isso. Eu disse, tá bom, né, só tá bom. Daí, de repente, eu peguei e comecei a constelação com a filha mais velha, né, e pus a filha mais velha lá. Ela caiu imediatamente assim, pum, caiu de joelho no chão, né? Caiu de joelho no chão e começou a tremer e chorar. Mas isso não tem nada a ver com aquelas histórias, com as cenas que se mostram em igrejas, por exemplo. Não tem nada a ver com demônio. Caiu no chão, começa a fazer... Ela está mostrando uma dificuldade familiar, uma história familiar ali. E aí você, pelos gestos, você interpreta? Como é que é? Isso, porque tem toda uma técnica, né? A gente aprende essa técnica. O que significa olhar para um lado, o que significa olhar para o outro, o que significa cair de joelhos, né? Tá. Então, aí eu falei, nossa, olha, interessante. Aí ela caiu de joelhos, começou a chorar, tipo convulsiva e deitou, né? Aí, legal. Daí pus o avô dela. Quando eu pus o avô virou e imediatamente começou a olhar assim com cara feia. Enfim, eu comecei a montar aquele sistema e quando eu terminei de montar o sistema todo, a gente viu na constelação o seguinte, que o avô, ele tinha uma amante, né, que ele nunca revelou. Essa amante por muitos anos ele teve e quando ela engravidou, ela teve o bebê. E o bebê, assim, é muito novo, morreu, mas morreu a mãe e o bebê. Mas, Degine, você falando, tem revelações que vão trazer mais crise ainda para a família, não? Mas olha só que coisa, porque o avô já tinha morrido, né? Aí, quando eu terminei, e aquela energia ali, a mulher e a criança diziam assim, que queriam tudo que era da família, tudo que era do avô. Aí elas me contaram que a avó morreu ela sem doença nenhuma e ela ficou 3 meses agonizando, depois da cena revelada, tudo. Ela ficou 3 meses agonizando na cama dizendo assim, tem uma mulher e uma criança na beira da minha cama que dizem que vão me levar. Daí ela disse, nossa, mas eu entendi. Daí eu falei, puxa vida, que coisa, né? Daí no campo ainda parecia que a mãe da família no momento, que a família estava morando num lugar onde tinha uma criança enterrada, num poço. Aí eu olhei e falei, mas escuta, tem alguma criança que morreu no lugar onde vocês vivem, né? Daí a outra irmã, daí a irmã mais velha falou, não sei disso, né? Aí a outra irmã falou assim, tem sim. A mãe contou que veio o poceiro de lá limpar o poço e falou pra gente não usar, porque antes da gente mudar tinha morrido uma criança ali no poço. Ô, Degine, tem muitas pessoas buscando esse tipo de terapia? Tem bastante gente. Você sabe por quê, Mira? Porque é uma coisa assim, tem um monte de coisa que tá fora da tua cabeça, não tá aqui. E um monte de coisa que atrapalha a tua vida, um monte. E que quanto mais você faz elucubrações do que poderia ser, mais difícil fica a tua vida. Então tem coisas que o teu campo revela que não está na tua cabeça, está no teu sistema. E assim, quando você faz uma intervenção assim, resolve, só resolve. Você não precisa ficar procurando entender, você não precisa ficar procurando. Não, você fez aquela intervenção, resolveu. Às vezes numa única sessão? Numa Que única experiência você sessão. tem? Essa é a experiência que eu tenho, numa única sessão, sabe? Tanto é que o grupo dos 12, por exemplo, é um encontro uma vez por mês, a gente faz só 3 encontros. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho de fazer todo um trabalho com a alma de todas aquelas pessoas ali. Mas é um ajudando na constelação do outro. Por isso, 3 encontros. E não há risco, Né? por exemplo, do paciente começar a raciocinar assim, eu sou assim por causa disso, disso e disso. Então eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, sabe? né? Síndrome de gravidez. Enfim, existe uma razão para o meu comportamento, né? Olha, normalmente essas pessoas assim que estão convictas e muito ainda apegadas aos seus sintomas e ainda estão ganhando alguma coisa, tendo um ganho com aquilo, com aquela razão, né? Eles não chegam até a constelação. Quem chega ali são pessoas que estão muito sofridas. Incomodadas. Sabe? São pessoas que estão sofrendo muito e a única coisa que elas querem é se livrar daquilo. Elas querem ficar bem.
Elas não vão lá para ficar entendendo, para fazer... Não, elas querem ficar bem. Tá sabe? certo. Bom, quem tiver curiosidades, quem quiser saber mais informações sobre a constelação transgeracional, pode acessar também o site www.transgeracional.com.br. Pode também acessar o seu site, né, Odi? Isso, é Qual só que é? procurar Odegine Graça lá. Odegine com E? Odegine Graça. Graça. Já vai achar o Cá Entre Nós, que aponta para todos os outros sites. Tá certo, então. Muito obrigada pela Obrigada a participação você, conosco. amiga. Sucesso no seu trabalho. Obrigada, amiga. E o Conversa da Gente volta na semana que vem. Até lá.